momento, feche os seus olhos. Vamos orar em gratidão ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele venha falar conosco nesse momento, pedindo a Ele força, entendimento, que Ele abra o teu coração, que não haja nenhuma distração que nos impeça de receber algo do Senhor nessa noite, amém? Feche os seus olhos, vamos começar orando ao Senhor, amém? Senhor, eterno Deus, Pai amado, Deus de louvor, graça te damos, ó Deus, por esse momento na tua presença, Pai. Toma essa live nas tuas mãos, ó Deus, toma a vida e a família, ó Deus, das pessoas que chegarem, ó Deus, a ouvir essa palavra, ó Pai. Jesus, que esse momento de adoração que viemos estar todos juntos louvando ao Senhor, engrandecendo o teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, ó Pai. Jesus, toma, ó Deus, o trabalho, ó Deus, de cada servo. Toma o coração da força, da fé, ó Pai. Que venhamos continuar, ó Deus, firmes em Ti, ó Deus, porque precisamos, ó Deus, da Tua presença. Porque sem Ti nós não vivemos, ó Pai. Jesus, sem Ti
respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Graça e paz, amados. Agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na presença do Senhor, amém? Na presença dos irmãos. Queremos agradecer por cada irmão que está aí acompanhando, né? Através do Instagram. Eu creio que Deus continuará nos abençoando. Estamos nessa live hoje em casa. E eu creio que assim Deus continuará falando contigo, amém? Através desses louvores, dessas adorações que estávamos declarando ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós iremos ler versículo 42, amém? De Atos. Glória a Deus. Nós poderíamos ler até o 47, mas eu gostaria que nós lêssemos só apenas o 42. Atos 2, 42. Diz assim a palavra do Senhor: e eles continuaram firmes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Vou repetir mais uma vez. Versículo 42 de Atos 2. Diz assim: eles continuaram firmes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Aleluia. Nós sabemos que aqui foram fundamentos para que a igreja de Cristo ela tornasse tão forte como ela é hoje. Para que o evangelho chegássemos até nós precisávamos, a igreja precisava desse desafio. Esse desafio de perseverança. Amém?
E a Bíblia diz, como nós lemos, né, eles continuaram firmes. Porque uma coisa é nós ficarmos firmes algum dia da nossa vida. É nós vivermos firmes uma semana. Mas nós darmos continuidade nessa firmeza. Existe algo muito importante e muito fundamental nisso. Primeiro eu gostaria de explicar algo bem simples, mas de suma importância. Nós precisamos entender o histórico que o povo de Cristo estava vivendo nesse tempo. Precisamos entender que quando foi narrado por Lucas esse final desse capítulo de Atos, nós sabemos que já tinha acontecido o Pentecostes. Eles já tinham recebido a unção de renovação. Eles já tinham experimentado novas línguas. Eles já tinham experimentado o seu próprio povo, vendo cumprir-se aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado, que um dia ele falaria ao seu povo com línguas estranhas. Tudo isso eles tinham recebido. Nós sabemos que aqui já tinha acontecido aquela pregação do apóstolo Pedro, que a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam. Imagina só um homem leigo, um homem que começou a emprestar seu coração e a sua boca para Deus e começou a ser usado pelo Senhor. Mas nós sabemos que toda novidade ela atrai as pessoas. Eu tenho certeza que você lembra do dia que você se converteu. Eu lembro do dia que eu me converti. Nunca esqueço. A primeira coisa é que quando nós nos convertemos, nós começamos agora a entender cada passo de mudança na nossa vida. E um dos passos muitas vezes é deixarmos as músicas seculares. Um dos segundos passos é começarmos a selecionar as nossas amizades. Até mesmo porque quando nós começamos a dialogarmos com pessoas que não têm o mesmo entendimento nós começamos muitas vezes a sermos zombados. Eu tenho certeza que não só foi eu que fui zombado no início da minha fé, mas eu tenho certeza que você, que muitos de nós fomos. E é exatamente nesse momento que nós precisamos, depois de recebermos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, sermos cheios de Deus. É nesta hora que precisamos selecionar as nossas amizades. E foi isso que os apóstolos precisaram passar. Mas para isso, queridos, o firmamento ou fundamento da nossa fé, ela precisa estar alicerçada em alguma coisa. E como nós lemos aqui no versículo 42, fala sobre perseverança. E a palavra perseverança vem de firmeza. Quando Jesus ele olhou para Pedro, para Cefas, né, e disse: ó Cefas, seu nome será Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atente-se à palavra de Jesus. Jesus chamou Pedro naquele momento de firmeza. Ó Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, sobre essa firmeza. Então, querido, o que segura e o que sustenta nós como cristãos são firmes fundamentos. São ensinamentos profundos. Não foi o Pentecoste que fez com que os discípulos permanecessem firmes. O Pentecoste, ele nos dá um start na nossa vida. O Pentecoste, ele nos direciona e ele faz com que nós acordemos de um sono espiritual. Nós precisamos entender que antes do Pentecoste, qual era o histórico dos discípulos? A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele passou alguns dias, creio eu que ele passou com uma média de 45 dias mais ou menos. A gente encontra esse relatório na Bíblia. E naquele momento a Bíblia diz que mesmo depois que Jesus ressuscitou, Jesus disse: vão firme. Antes de Jesus ressuscitar, diz: fiquem firmes em Jerusalém. E a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. Porque que quando nós não temos fundamentos da nossa fé, nós tememos. Porque não vai apenas no movimento, não vai apenas nos momentos de louvores
que são momentos bons, que são momentos preciosos, mas nós precisamos ter Bíblia, precisamos ter ensinamento. E é o primeiro princípio de continuarmos firmes na nossa fé. Por isso que naquele momento os discípulos, depois que eles experimentaram o Pentecostes, pode perceber que diante de tudo aquilo, os discípulos, muitos deles eram leigos. Mas o apóstolo Pedro é usado através de muita ousadia pela palavra. É tanto que as pessoas ficam admiradas do ensinamento. Se a gente for perceber, queridos, a primeira pregação do apóstolo Pedro, ele começa a mergulhar sobre a Bíblia. Ele começa a dar exemplos de patriarcas. Ele começa a dar exemplos de profetas. Até então ele não sabia daquilo, mas ele simplesmente deixou que a unção de Deus estivesse no seu coração. A unção de Deus, ela precisa ter um firme fundamento. E esse firme fundamento, queridos, é a palavra do Senhor. E nós precisamos do nome de Jesus. Então eu gostaria de fazer uma simples interpretação da palavra de Deus como uma pedra, ou como um alicerce, como o próprio Jesus falou isso. E nós poderemos colocar, até mesmo com essa transmissão, né? Essa câmera está em um pedestal. Mas nós precisamos entender que embaixo desse pedestal tem uma pedra, tem um alicerce, tem um cimento, tem algo que foi construído para suportar. E nós poderemos simplesmente interpretar esses ensinamentos que Jesus ensina aqui, que nesse momento Lucas narra, com esses 3 fundamentos, que poderemos falar que são os 3 níveis de um pedestal, né? Os 3, aquilo que segura um pedestal. Que um deles, como nós lemos, que eles continuaram firmes, ou melhor dizendo, perseveraram no ensino. Gostaria que você falasse na sua casa: eu preciso perseverar no ensino. Amém? Foi um dos fundamentos que eles perseveraram. Eles poderiam ter perseverado: não, eu vou perseverar nos dons, não, eu vou perseverar nisso, eu vou perseverar na cura, porque teve muitas e muitas curas. Mas primeiro, perseveraram no ensinamento. Porque o ensinamento jamais ninguém pode roubar de você. O ensinamento de Jesus jamais alguém pode roubar de nós. Mas nós precisamos, no nome de Jesus, perseverar. Por que perseverar? Eu gostaria de dizer porque também não é fácil. Não é fácil você continuar firme na ideia do ensinamento que Deus te deu, que a palavra nos dá. Sabe por quê? Porque o tempo todo nós encontramos ensinamentos errôneos. O tempo todo nós encontramos ensinamentos lá fora. Nós encontramos, de certa forma, uma certa má influência. Quantas más influências vêm contra a família? Quantas más influências vêm contra os princípios bíblicos? Mas para vencermos, queridos, nós precisamos estarmos firmes. E para estarmos firmes, a palavra é perseverança. Se você não perseverar na palavra, você não vai vencer, irmão. Se eu não perseverar naquilo, a Bíblia está dizendo isso, está demonstrando esse caminho. Se eu não perseverar nisso, eu não vou conseguir. A Bíblia diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho correto, e quando ele crescer, jamais ele se desviará desse caminho. Mas eu te digo, irmão, se não perseverar nesse ensinamento, o que é perseverar? O que é perseverar na palavra? A situação está ruim? Eu venho para ela e entendo que a situação ruim, ela pode viver por pouco tempo na minha vida, porque a Bíblia diz, Jesus não mentiu em relação a isso. Ele disse o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas fiquem firmes, porque eu venci o mundo. Glória a Deus.
Então isso é perseverança. Eu venho na palavra e digo como salmista, eu olho para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Isso é perseverar na palavra. A minha vida está terrível financeiramente. Eu vou para os princípios. Eu vou para Malaquias e vejo que eu estou sendo fiel a Deus. E digo o seguinte: não, Senhor, a tua palavra diz em Malaquias 3:10. A partir do versículo 10 em diante vai dizer, ó: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Mas eu gostaria de destacar esse versículo que diz assim: e fazei prova de mim. Eu começo a perseverar na palavra e fazer prova do Senhor, dizendo: Deus, eu sou firme. Senhor, eu faço prova do Senhor. Eu quero ver um milagre acontecer na minha vida. Será que você pode perseverar isso na sua vida? E são ensinamentos. Quando eu vejo o meu filho se perdendo do caminho do Senhor, quando eu vejo a minha família se desviar, quando eu vejo as pessoas que estão, de certa forma, sendo influenciadas pelo nível de unção que Deus nos confiou, exatamente nesse momento, eu preciso olhar para a pedra que é a palavra, eu preciso olhar para o fundamento e dizer simplesmente: Senhor, a tua palavra diz que eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo, eu serei salvo, eu e a minha casa. Aleluia, Deus. Eu começo a perceber aquela oração que Jesus fez em João 14. Disse o seguinte: Jesus disse: Pai, olha a responsabilidade que Jesus tira dos discípulos. Ele diz: Pai, nas minhas palavras, ele diz: Pai, eu sei que não tem sido fácil para eles, mas eu peço, Paizinho, que não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Olha a oração intercessória que Jesus faz. Jesus está dizendo, e Jesus está reivindicando a palavra, dizendo: Senhor, Pai, não deixe que eles se desviem, mas livra-os do maligno. Então, quando eu vejo a minha vida dessa forma, eu preciso perseverar no ensinamento dos discípulos. E se tornou tão firme que nós encontramos o apóstolo Paulo, mesmo sem ter experiência de convívio com os discípulos e com Jesus, mas nós encontramos que tem um momento que ele diz assim: ó, aquilo que eu aprendi na Santa Ceia, eu mesmo ensinei. Na noite que ele foi traído, ele repartiu o pão e deu graça. Isso é ensinamento, isso é doutrina. Não seja qual for a palavra que você interprete ou chame, não importa, isso é ensinamento do Senhor, é doutrina, é palavra. Não importa se você é da Batista ou Assembleia, o importante é você, querido, perseverar no ensinamento. Perseverança, perseverança, perseverança. E um dos segredos de perseverarmos no ensinamento ou na doutrina é copiarmos. Não adianta só você ler. Jesus vai falar com você. Pega uma agenda e começa a copiar. Sabe por que Jesus ensinou isso a João? João ficou maravilhado daquela unção. O apóstolo João lá na ilha de Patmos ficou cheio. A Bíblia diz que teve um momento que ele perdeu as suas forças. Ele entrou em êxtase. Mas Jesus disse o seguinte: João, copia tudo, para que você não esqueça de nada. Então, segredo de perseverarmos na palavra é perseverarmos, mas para perseverarmos, só escreve isso, irmão. Escreve essa palavra, é uma palavra básica, é uma palavra muito básica da palavra, mas escreve ela, porque assim, no dia da adversidade, no dia da luta, no dia ruim, como a Bíblia diz, ó, prepare para o dia ruim. Nós precisamos entender que a palavra, ela é viva, ela fala, ela transforma, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que Jesus está falando contigo nessa noite. E o segundo nível do pedestal, para estarmos firmes na pedra, o próprio apóstolo, né? O próprio Lucas, ele fala sobre isso. Depois de, na doutrina ou no ensinamento, a Bíblia fala sobre comunhão. Sabe por quê?
na hora que eles recebiam a palavra, que eles perseveravam, eles começavam a entrar em comunhão. Sabe por quê? Porque a palavra em comunhão, uma coisa, irmão, é você receber a palavra para você. Uma coisa é você receber e reproduzi-la. Existe um nível muito poderoso de reprodução da palavra. Quando eu cito a palavra, além dela entrar no subconsciente daquela pessoa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando eu falo da palavra, eu estou reativando a fé que está escondida no coração do meu irmão. Quando nós citamos a palavra, seja quais formas, seja através de um louvor, seja através da palavra, seja através de um cântico, irmão, seja através de um teatro, de uma dança, a palavra ela precisa ser reproduzida. Isso fala de comunhão. A palavra do Senhor diz o seguinte: se nós não clamarmos ou anunciarmos, as pedras clamarão no nosso lugar. Identifica a palavra, as pedras, a firmeza, os princípios. Quando a Bíblia diz que se nós não clamarmos ou anunciarmos a palavra, as pedras clamarão no nosso lugar. Sabe por quê? Porque os princípios bíblicos que já foram fundamentados, eles precisam se movimentarem. Isso quer dizer o seguinte: enquanto a igreja se calou, as pedras estão clamando. Quais são as pedras? Quantas crises no nosso país? E essa pandemia é o quê? Quando a igreja se calou, as pedras vão clamar no nosso lugar. A pandemia está anunciando Jesus está voltando. Essa nuvem de gafanhoto aí que começou em alguns países, é as pedras clamando, anunciando Jesus está vindo. Quantos sinais os céus estão anunciando. Por isso que nós precisamos nos colocar na perseverança da palavra, mas na comunhão. É tempo de comunhão, irmão. É tempo de voltarmos novamente. Isso se ouve muito quando você coloca no YouTube as primeiras ministrações, começaram dessa forma. Mas vou lhe dizer, vivemos em comunhão não é vivermos em aparência. Não é eu viver com alguém que gosta de mim, mas viver em comunhão é eu saber me relacionar com o problema do meu irmão, com a falha dele. Isso é comunhão. Eu dei esse exemplo, gostei de dar esse exemplo do apóstolo Amy Uber, um grande pastor da Igreja da Paz, um cara que está revolucionando Santarém, um cara que está revolucionando o estado do Ceará, Fortaleza. O cara conquistou, e uma das falas dele é o seguinte: ele diz, querido, que união, né? União é um saco de batata, e unidade, que é comunhão, é um purê de batata, onde eu esqueço os problemas do meu irmão. Eu sou uma batata, ele é uma batata. Quando nós passamos ali, que passa naquela batedeira, naquele liquidificador, ninguém encontra mais os defeitos, todos se tornam um só. E ali os discípulos, eles precisaram perseverar. Por que perseverar? Vou citar mais uma vez. Porque a palavra não é fácil. Vivermos a palavra não é fácil. Mas também vivermos a comunhão não é fácil. Eu tenho que perseverar. Eu olho para a cara de Jurandir aqui, né? Eu olho para a vida dele. Eu começo a perceber os defeitos dele. Ele começa a perceber os meus defeitos. E é exatamente nesse momento que eu preciso entender. Não, eu preciso continuar na comunhão. Então eu vou perseverar para isso. E quando eu persevero na oração com ele, ou perdão, na comunhão com ele, o que é que acontece? Eu preciso enxergar que Jurandir não só tem defeitos, ele tem muitas qualidades. E para mim fazer isso, eu preciso perseverar. As pessoas, elas não precisam viver por aparência. Eu vou desafiar você nisso. Eu vou te provar agora. Quantas pessoas, a primeira vez que você a observou, a primeira vez que você viu aquela pessoa, talvez você disse: eu não vou com a cara dela. Talvez você disse: rapaz, esse cara é chato, viu? Talvez até você que está assistindo, você não me conhece, diz: rapaz, esse cara é aquele cara religioso. Aí eu vou fazer que nem Luiz Hermínio: venha, se aproxima da gente, se aproxima da nossa igreja, para você entender que nós não queremos viver uma vida de religiosos, mas nós queremos viver a vida sã de Jesus. Que quando ele ia para um casamento, ele era o primeiro a festejar.
Quando ele ia, querido, para um movimento ali, quando ele recebia um convite, ele não falava, não, a minha doutrina não pode. Ele disse, estou dentro. Estou dentro, irmão. Então a diferença de Jesus era essa. Ali enquanto todo mundo estava julgando aquela mulher, adúltera, você foi pega nisso. Jesus, espera aí, ó. Quem não tiver um pecado, atira a primeira pedra. Jesus foi na música daquele povo. Então Jesus é diferente de nós. E nós precisamos perseverar para vivermos o Evangelho são de Jesus. Perseverança. Perseverança é firmeza. E por último, pastor, não vai citar do partir do pão, não. O partir do pão, a comunhão, ela nos direciona ao partir do pão também. Tem pessoas que vivem o partir do pão. É fácil fazer um jantar aqui, chamar a Jurandir. Fazer um jantar aqui, um almoço, né? Chamar a Vinícius que está aqui, que gosta de comer, irmão. Né? Poliana ali que está querendo cochilar um pouquinho. Não, está intercedendo ali, né? Então é fácil eu fazer isso. Isso, partir do pão, irmãos, é mais fácil. Agora é a comunhão. Pode ver que existe um princípio para isso. Primeiro, oração. Primeiro, o ensinamento. Segundo, comunhão. Logo depois da comunhão fala do partir do pão. Mas para que tudo isso aconteça, ele fecha dizendo a oração. Persevere na oração. Não adianta, irmão, só eu ler a palavra. Não adianta também só eu viver na comunhão. Só bater na resenha, só no discipulado, gaiatice, aquele negócio. Não, tem que ter oração. A oração, ela vai sustentar. Ela vai sustentar. Quem ora tem vontade de ler a Bíblia. Se você não ora, irmão, você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Você não vai ter vontade de ler um jornal. Você vai ter vontade de ficar aí lendo. Começar lendo um livro, né? Daqui a pouco já troca. Nem termina o livro. Mas tudo isso, a oração. Perseverar na oração. E essa perseverança, queridos, na oração, é o que traz todos os outros benefícios que eu vou ler. Não vou falar sobre isso, mas eu gostaria de encerrar lendo esses mais 4 versículos que diz assim: e sobreveio temor a toda alma. Toda, irmão. Toda alma. Não era em uns, em outros. Mas a Bíblia diz, versículo 43, e sobreveio temor a toda alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44 diz assim, ó: e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comunhão. Gostaria de destacar isso. Todos que criam estavam juntos. Eu estou crendo aqui na minha casa. Eu estou crendo aqui. Eu acho bonita essa igreja Rema. Não, querido, você está crendo? Cai para dentro. Chega junto. Esteja ali na comunhão. Esteja ali na perseverança do partir do pão. Esteja nos outros momentos. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. E versículo 45 diz assim: e vendiam suas propriedades e bens. Não precisava chegar ajudando e venda isso, não. Eles encontravam isso, eles sabiam a necessidade. E repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. Querido, eu creio que se nós vivêssemos esse princípio, esses 3 pilares, nós voltaríamos a esses princípios que são raiz na nossa vida. E versículo 46 diz assim: e eles perseverando diariamente. Olha para a perseverança novamente. A perseverança não precisa ser não tem que ser uma vez no mês. Não tem que ser uma vez na semana. Hoje é dia de live. Não, então estou perseverando, eu estou orando. Não, precisa ser todos os dias. Todos. Diariamente, em comum acordo no templo, partindo o pão em casa, comia o seu alimento com alegria
e singeleza de coração. Ou seja, eles repartiam com alegria, mas eles estavam gratos ao Senhor. E o último versículo, louvando a Deus em todo o favor de todo o povo. E o Senhor, por último, o Senhor acrescentava uma vez no mês. O Senhor acrescentava 2 vezes no mês. Não, irmão. O Senhor acrescentava, acompanhe comigo, versículo 47, diariamente sendo salvos. Eles perseveravam o quê? Diga comigo na sua casa, diariamente. Quando eu persevero diariamente, eu colho bênçãos. Todos os dias multidões se convertiam. Precisamos fazer isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu gostaria de orar junto com você. Você na sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado e poderoso, obrigado por tudo. Nós podemos sentir a Tua presença muito nítida, muito fiel, como canta Laura, Senhor. Muito mais real do que o chão que nós pisamos. O Senhor está nessa casa. Te agradecemos pela Tua presença. E do mesmo nível que nós estamos sentindo, eu te peço que o Senhor invada cada casa. Através dessa live, Senhor. Através dessa internet, que o Senhor toque sobre cada vida nesse momento. E que cada vida comece a ter fome e sede pela Tua palavra. Que cada vida comece a despertar, de ler mais livros, de ler mais a Tua palavra, de querer o conhecimento, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E que haja, Senhor, esse despertar. Que haja um despertar de comunhão, que haja um despertar de oração, no nome de Jesus, ó Pai. Nos desperta, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por cada vida. Nós encerramos essa noite, Pai. Primeiro te agradecemos por cada família, por cada vida que está acompanhando essa transmissão. E nós queremos encerrar louvando mais uma vez ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, querido. Em nome de Jesus, vamos encerrar louvando ao Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu descanso.
está mais do que convidado